Capítulo 30. O segredo de perseverar. À medida que nos preparamos para a maratona completa da corrida cristã, não devemos apenas coletar nosso maná diário, mas também crescer em semelhança a Cristo no tocante à perseverança. Todos nós temos períodos de deserto, quando tudo em nossa vida espiritual está seco, empoeirado e sem inspiração. E a única maneira de atravessar esses momentos é tomando uma decisão antecipada de que não importa o quão árduo venha a ser o trabalho, nunca desistiremos de nossa busca por Deus. Iremos perseverar em Cristo, a despeito de tudo mesmo. Vou revelar-lhe mais um segredo. Este tipo de comprometimento tenaz para perseverar abre caminho para as dimensões mais significativas de relacionamentos com o Senhor. Esses períodos não acabam apenas com a monotonia da mesmice. Eles são necessários para a produtividade. Nada pode viver debaixo de sol contínuo. Constante alegria e felicidade, sem nuvens no horizonte, produz aridez. A noite é tão importante quanto o dia. O sol deve ser acompanhado pelas nuvens e pelas chuvas. Apenas sol contínuo cria um deserto. Não gostamos de tempestades, mas elas fazem parte da vida. A chave para termos vitória está em encontrar a forma de suportá-las de modo que não nos desalojem do lugar secreto com Deus. É fácil perseverar nos bons momentos, mas é nos momentos difíceis que nossa perseverança é comprovada. Quando os tempos ficam difíceis, é tentador negligenciar o lugar secreto. Jesus, entretanto, manifestou exatamente a tendência oposta. Quando estava sofrendo, buscou o lugar de oração. Seu período no Getsemane é um grande exemplo do seu modo de agir. Lucas 22:44 escreve: estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente. Quando Jesus sofria, ele orava. Quando sofria mais, ele orava mais intensamente. Esse era o segredo de Jesus para resistir ao horror de seus sofrimentos. Ele se preparava através da oração para resistir à dor. Se reagirmos adequadamente, o sofrimento poderá ser, na verdade, um presente. A dor pode ocasionar um grande ímpeto para orar, se permitirmos que isso sirva de trampolim para nos aproximar de Deus e não para nos afastar dele. Paulo orou para que os colossenses fossem fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tivessem toda a perseverança e paciência com alegria. Colossenses 1:11. Um dos maiores desafios na hora da adversidade é sofrer durante um longo período com alegria. Isso não é possível por meio da força humana. Por causa disso, Paulo orou para que eles pudessem ser fortalecidos com todo o poder, pois o poder de Deus permite a alegria em meio a longos períodos de sofrimento. Ter alegria durante o sofrimento é uma qualidade divina, e a sentença perseverança e paciência com alegria é aplicada ao próprio Deus. Considere o quanto Deus sofre, visto que compartilha o sofrimento do mundo. E por quanto tempo tem sofrido, e apesar de todo o sofrimento, Deus é mais forte que qualquer um de nós pode imaginar e também sente grande alegria. Somente Deus pode sofrer tanto e ainda assim sentir alegria. Quando somos chamados a perseverar com grande alegria, é imperativo que encontremos a consolação do lugar secreto.
Esse é o lugar onde somos preenchidos e fortalecidos com todo o poder, durante um período de longo sofrimento. Colocando de uma forma simples, a perseverança divina é impossível de ser adquirida sem vida secreta com Deus bem alicerçada. Em minha opinião, o sofrimento só pode ser aceito com alegria quando compreendemos o propósito de Deus para aquela dor. Em Tiago 1, 2 e 3 está escrito: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. A única maneira de sentir alegria em meio às provações é através do saber o propósito de Deus para elas. Mas como podemos aprender sobre os propósitos de Deus em meio aos nossos sofrimentos? A busca secreta de Deus em Sua palavra é que revelará o propósito para nós. À medida que vemos como Ele conduziu os santos da Bíblia ao longo de suas adversidades, começamos a ver seu coração nos conduzindo através dos mesmos tipos de vitórias gloriosas. O que capacitou Paulo a resistir ao seu espinho na carne foi o fato de Deus revelar-lhe seu propósito acerca do espinho. Assim que Paulo viu o propósito, pôde cooperar com a graça de Deus. Paulo inventou um termo fascinante: a perseverança procedente das Escrituras. Ele é encontrado em Romanos 15, 14. Pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. A palavra original para perseverança, do grego upomone, significa constância, perseverança, continuidade, suporte, firmeza, longanimidade. A Bíblia é a minha fonte de constância. Sempre que me volto para ela, sou renovado em minha postura de aguardar somente em Deus. Ele não só me sustenta e me capacita a perseverar, mas o testemunho dos propósitos e maneiras de Deus agir são consistentes, de Gênesis a Apocalipse. Quando vejo o padrão uniforme das Escrituras, que Deus por fim revela sua salvação àqueles que perseveram, sou fortalecido em esperança. As Escrituras falam da perseverança dos santos tão frequentemente que dizem que as próprias Escrituras são perseverantes. A Bíblia enaltece todos os que buscam compreender o caminho que Deus estabeleceu para eles. Em Provérbios 14:8 está escrito: a sabedoria do homem prudente é discernir o seu caminho, mas a insensatez dos tolos é enganosa. É no santuário de sua presença que ganhamos compreensão dos enigmas da vida, conforme está escrito no Salmo 73:17. O santuário de sua presença é onde Deus revela o propósito, que por sua vez nos capacita a perseverar em meio às dificuldades com alegria, por sabermos que Ele está agindo em todas as coisas para o nosso bem, conforme Romanos 8:28. Um dos símbolos das Escrituras para esse processo é a pérola. A pérola é formada dentro de uma ostra que experimentou o sofrimento por causa de uma partícula estranha de areia que ficou grudada dentro de sua concha. A pérola representa a transformação eternamente valiosa que Deus opera dentro de nós no momento da dificuldade. Não existe nada que nos transforme tão pronta e profundamente
como uma dedicação ao lugar secreto em meio ao rigor do sofrimento. Quanto mais tempo o grão de areia fica dentro da concha da ostra, mais valiosa se torna a pérola. Portanto, o valor formador da tribulação é, às vezes, diretamente proporcional à duração da provação. Quanto maior o sofrimento, mais valiosa é a pérola. É a confiança neste fato que nos capacita a perseverar com alegria. Quando perseveramos em amor em meio às dificuldades, nos qualificamos para adentrar os portões da pérola, pois a única maneira de entrar na cidade eterna é através dos portões de pérola do tesouro aperfeiçoado pelas dificuldades. O apóstolo João fornece um exemplo fascinante da recompensa alcançada pela perseverança no lugar secreto, mesmo em face às dificuldades. Já com idade avançada, João foi exilado na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus, conforme Apocalipse 1:9. Não há dúvidas de que ele, aos 90 anos, sofria com os rigores de uma prisão em uma ilha. Ele sofria em seu corpo, padecia as dores da solidão e inevitavelmente sentia como se estivesse terminando os seus dias inutilmente. Apenas sobreviver nesta ilha não era sua ideia para um grande final da sua corrida. Entretanto, em vez de sucumbir devido à preocupação consigo próprio ou ao desânimo, ele disse em Apocalipse 1:10: "No dia do Senhor, achei-me no Espírito." Em outras palavras, ele foi proativamente perseverando em meio às suas dificuldades, dedicando-se ao relacionamento de amor no lugar secreto com seu amado Jesus. Qual foi a resposta de Deus à perseverança e à paciência de João? Deus o honrou, dando-lhe uma revelação inigualável da beleza e da glória de Jesus Cristo, que ele pôde retratar de forma maravilhosa no livro do Apocalipse. Era como se Deus estivesse dizendo: "Honro aqueles que dão seu amor a mim no lugar secreto enquanto perseveram no fogo das provações e dos sofrimentos. Eu os recompenso, capacitando-os a contemplar a luz do conhecimento da glória da minha majestade que é encontrada na face de meu maravilhoso Filho, Jesus." Jamais desista. Hoje pode ser o dia em que Ele recompensará a sua devoção com uma revelação sublime da glória eterna do homem, Jesus Cristo, nosso Senhor. Através do poder do Espírito de Deus, qualquer provação pode ser suportada com alegria por causa da extravagância dessa recompensa.